Olá, professores! Agora eu vou apresentar para vocês as obras do Grupo Companhia das Letras que foram aprovadas na categoria 2 do PNLD 2020, categoria essa dedicada a oitavos e nonos anos. Tem muita coisa boa, não deixem de conferir. Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil é um livro muito especial, fruto de uma extensa pesquisa de duas jornalistas, a Duda Porto de Souza e a Ariane Carraro. Elas fizeram uma vasta pesquisa de perfis biográficos de mulheres de diferentes períodos históricos, desde o século XVI até os dias atuais, de diferentes regiões do Brasil, de diferentes pertencimentos étnicos e que ajudam a gente a compor uma história um pouco mais complexa de heroínas e perfis interessantes que a gente tem de mulheres que fizeram a diferença para o nosso país. Então, dá um exemplo de algumas das biografadas. Temos desde Dandara, Dona Ivone Lara, Marta, jogadora de futebol, Berta Lutz, Zuzu Angel, mulheres que cada uma, na sua área, nas suas atuações, fizeram a diferença. O livro traz uma temática que está em pauta na sociedade dos dias de hoje e acho que tem frequentado as salas de aula e acho que as alunas e os alunos vão gostar muito, para além de trabalhar com o gênero biografia, né, com esses perfis biográficos. E uma coisa que faz o livro também ser ainda mais especial é que cada uma das biografadas tem um retrato especial feito para esse livro por 9 ilustradoras diferentes. Então, você tem uma diversidade também de traços e ilustrações, que pode também interessar os alunos que gostam de artes plásticas. O livro Anne Frank, a biografia ilustrada, é uma história em quadrinhos, gênero que muito frequentemente agrada os alunos jovens, os jovens leitores. O livro começa com a história dos pais da Anne Frank e termina depois da publicação do diário e como a família dela conseguiu com que o diário fosse publicado e o impacto que isso teve. Então é mais amplo enquanto recorte temporal do que apenas o diário. O que eu acho interessante dessa obra, que é uma publicação em parceria com a Casa de Anne Frank, é que ela é fruto de muita pesquisa histórica e fez uso de muitos documentos para fazer com que esse quadrinho ele não fosse alusivo. Então, quando você tem uma cena de rua, foi estudada a rua em que aconteceu a cena, as regiões, os apartamentos por onde a família passou. Então, isso dá mais confiabilidade para a gente fazer um trabalho interdisciplinar com as áreas de humanidades, de história e de geografia principalmente. Outra coisa que eu acho muito interessante para a gente trabalhar é a linguagem, né? A elaboração da linguagem em quadrinhos, a partir de uma história que é muito conhecida. Então, qual que é a marca que aparece no quadrinho para mostrar a Anne Frank pensando? Qual que é a marca para mostrar um diálogo entre os personagens? Como é o balão para você trazer uma informação de contexto, né? Então, quando a gente trabalha histórias já conhecidas numa outra linguagem, no caso em quadrinhos, a reflexão sobre essa linguagem acontece e pode acontecer de maneira mais aprofundada. E eu acho que os alunos gostam bastante disso. Chapeuzinho Esfarrapado e Outros Contos Feministas do Folclore Mundial é um livro muito interessante que traz contos folclóricos do mundo todo em que as personagens femininas não são donzelas esperando a salvação pelos príncipes. Pelo contrário, elas são protagonistas de grandes aventuras, grandes fantasias, se envolvem em mistérios e chegam até a mover montanhas em alguns dos contos. É um livro muito saboroso e que traz uma versão dos contos de fada que a gente não está acostumado a ver publicada e lida nas salas de aula Brasil afora. Então é um livro que certamente vai interessar as jovens leitoras e os jovens leitores e vai trazer uma vertente dos contos de fadas que a gente não conhece muito, além de uma diversidade cultural tremenda. Acho que vale a leitura. O Amor nos Tempos do Blog, do Vinícius Campos, é um livro
especial, é um romance, e um romance juvenil mesmo. Para além de falar dessa descoberta do amor, que acontece com muitos dos alunos e dos jovens, e que dificilmente a gente trabalha em sala de aula, e a literatura é um bom caminho para fazer isso, é uma obra que trabalha a cultura digital, trabalha um pouco a questão dos blogs e dessa comunicação virtual, que é tão forte nos dias de hoje e que a gente não consegue muitas vezes discutir em sala de aula, e que fazer isso também pela literatura é um ótimo caminho. E esse é um livro que tem um final surpreendente. Não vou contar mais, vocês vão ter que ler, acho que vocês vão gostar. O livro, Aos 7 aos 40, é um romance muito especial do João Carrascosa, um autor muito conhecido, que tem uma prosa poética que é uma delícia de ser lida, e conta a história de um narrador quando ele tem 7 anos, e o capítulo seguinte é esse mesmo narrador já com 40. Então o livro inteiro vai alternando, né, o narrador com 7 anos e o narrador com 40 anos. E a maneira como esse livro é construída faz com que ele seja quase um romance de formação, mas que na verdade a gente consiga refletir um pouco o quanto as escolhas que a gente faz cotidianamente resultam naquilo que a gente se torna na idade adulta. Então é um livro que permite muita reflexão dos jovens pensando sobre seus pais ou sobre as pessoas mais velhas com quem eles convivem, dos mais velhos pensando, rememorando essas escolhas e essa infância. Um livro que traz reflexões e que é muito saboroso, tem uma leitura muito saborosa que vai agradar tanto os alunos quanto a vocês, professores. O livro Informe do Planeta Azul e Outras Histórias é de um autor muito conhecido e muito querido do público leitor brasileiro, jovem e adulto, o Luiz Fernando Veríssimo, muito conhecido por suas comédias e crônicas da vida privada. E o que esse livro traz é justamente isso, são diferentes crônicas narradas daquele jeito saboroso que só o Luiz Fernando Veríssimo sabe fazer e que deixam bem evidente o cômico das situações cotidianas que a gente vive e sobrevive a muitas delas. Satisfação garantida esse livro, todo mundo se diverte, dá risada e ao mesmo tempo percebe o quanto o humor e a ironia também são instrumentos que o autor faz uso para fazer críticas, né? E permite um olhar distanciado do contexto que a gente vive, ou que ele vivia, ou os personagens viviam. É um livro que agrada tanto professores quanto alunos. O livro Uma Mulher Chamada Guitarra, Crônicas Escolhidas de Vinícius de Moraes, é uma obra que permite um trabalho interessante e diferente com os alunos, né? A própria figura do Vinícius de Moraes, atuando em diferentes campos da cultura brasileira, já rende um projeto interdisciplinar. E nessa obra a gente tem as crônicas, que podem ser usadas como detonadores para esse projeto. Nessas crônicas a gente vê, expressa na linguagem, tudo isso que aparece nas outras facetas do Vinícius. Então a gente vai ter reflexões sobre a infância, sobre um menino do Rio de Janeiro, tem reflexões sobre o amor, sobre o contexto histórico em que ele vivia. Então eu acho que é um livro que permite o trabalho com o gênero crônica, mas permite um grande trabalho interdisciplinar para dar conta da complexidade da figura do Vinícius de Moraes e da atuação dele múltipla na cultura brasileira. Uma Garrafa no Mar de Gaza é um romance muito gostoso de se ler, muito contemporâneo e que permite um trabalho complexo e interdisciplinar em sala de aula. Ele conta a história de uma jovem que mora em Jerusalém e que escuta da casa dela o som de uma explosão, que foi um atentado em Jerusalém. E começa a se questionar, né, do porquê essa guerra vivida entre israelenses e palestinos parece não ter fim, se não tem solução possível. E muito incomodada e comovida e mexida com isso, ela escreve uma carta, coloca dentro de uma garrafa e pede para o irmão dela, que faz serviço militar perto de Gaza, pede que ele jogue no Mar de Gaza. E essa carta encontra um destinatário, um tal de Gaza Man, que passa a se responder por e-mail com ela. É um livro de leitura muito agradável e que permite trabalhar um tema tão
interessante e que está na mídia dos dias de hoje. E permite pensar o próprio papel da mídia nessa guerra e dos novos meios de comunicação, né, dessa cultura digital e do mundo jovem dentro dela. E qual o papel do jovem nesse contexto histórico? Acho que é um livro mobilizador para os jovens leitores. O Menino Negro, de Kamaralai, são memórias do próprio Kamaralai, que conta a infância dele, os estudos e a tomada de decisão de mudar de país para estudar e continuar, ingressar na universidade. Uma escolha que foi muito difícil, porque a infância do Câmara, ao mesmo tempo que é muito próxima da nossa, é muito diferente, porque foi vivida na Alta Guiné. Ao conhecer essa trajetória dele, a gente entra em contato muito de perto e de maneira muito vívida com a cultura local, com as crenças, com as tradições da família dele, que era uma família de ferreiros, né? E o quanto a manipulação do ferro nessa região e nessa cultura especificamente é cercada de ritos, mistérios e sabedorias, que traz dilemas que são próximos dos jovens de qualquer região do mundo. O quanto abandonar essa família para continuar estudando, abandonar essas tradições e esses valores, e como conseguir conciliar tudo isso numa única jornada biográfica, né? Eu acho que esse texto, que são memórias, consegue justamente isso. Um livro que é muito mobilizador, de leitura fácil, mas ao mesmo tempo comovente, né? Porque você vê o autor retomando, né, essa urdidura da vida e das escolhas que ele fez. E permite um super trabalho interdisciplinar para trabalhar África, o continente, mas também as múltiplas Áfricas e diferentes realidades que a gente tem em cada um dos países. Vale a leitura. O livro Poder Ultrajovem, de Carlos Drummond de Andrade, é um livro que reúne crônicas que foram publicadas entre as décadas de 60 e 70 pelo famoso poeta, mas excelente cronista, né? O Drummond, como alguns outros autores renomados brasileiros, fizeram da crônica feita no Brasil quase uma das especialidades nacionais. E temas muito cotidianos aparecem. E temas que são muito próprios da cultura brasileira. Então, a gente tem crônicas sobre carnaval, sobre futebol e também crônicas que discutem temáticas mais sociais, como ecologia, desigualdade social. E do ponto de vista da linguagem, é interessante perceber o quanto o Drummond circulava entre os diferentes registros de linguagem, passando rapidamente da norma culta para a gíria ou para a conversa de botequim da esquina do Rio de Janeiro. Esses são pontos que acho que valem ser explorados, né, com os alunos, assim como um olhar maduro e distanciado do cotidiano e com muita ironia. E alguns temas acho que interessam de perto os jovens dos dias de hoje, seja o futebol ou seja esse olhar um pouco distanciado para aquilo que é vivido, ver com estranheza um pouco o cotidiano enquanto exercício reflexivo. Eu acho que até enquanto atividades de escrita podem ser muito interessantes em sala de aula. É uma leitura que certamente vai agradar vocês, professores, e os alunos de vocês também. A Menina Sem Palavra é uma antologia de contos do autor moçambicano Mia Couto. E o que tem de especial nessa antologia é que os contos tratam mais especificamente da infância. Então, são temas que tocam de perto, né, os jovens leitores dos 8º e 9º anos. Eu sempre falo que ler Mia Couto é como se a gente se lesse com um outro sotaque. É sempre uma experiência que vale a pena ser vivida. E a gente percebe o quanto a linguagem pode ser, ao mesmo tempo, afetiva e inventiva, né? Pensando numa apreciação de linguagem, acho que isso pode ser destacado pelos professores de literatura e trabalhado em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, esses contos trazem mistérios e fantasias e muito da cultura local moçambicana. Então, permite projetos interdisciplinares
na área de sociologia, de geografia e de história também, para além de temáticas sociais como o racismo. Então, acho que é um livro que permite muitas possibilidades de trabalhos e abordagens em salas de aula, além do deleite da leitura e do prazer que é ler Mia Couto e se escutar de um jeito novo, né, nessa leitura. Acho que os professores vão se divertir e os alunos também. Bom, professores, espero que vocês tenham gostado, né, desses livros que a gente tem como opção para a categoria 2, para os 8º e 9º anos. A gente tem uma diversidade de obras, de gêneros textuais e de experiências sociohistóricas presentes nesses títulos, que acho que dão conta dos anseios, seja pedagógicos, seja de experiência de leitura que vocês e os seus alunos tenham ou possam vir a ter. E repito que para nós do Grupo Companhia das Letras é uma honra participar de uma política pública em que vocês são os protagonistas da escolha das leituras que vocês querem fazer. Então, boas escolhas, boas leituras, e se vocês se interessaram especificamente por um título, é só entrar no site www.companhiadasletras.com.br/PNLD 2020, clica na capa do livro e lá você vai ter acesso ao conteúdo integral do livro, à videoaula e ao manual digital do professor. Um material feito com muito carinho e conteúdo para vocês. Acho que vocês vão gostar.